noite, eu sou Angela Aleixo, estou aqui para apresentar para vocês o Franchise Negócios do programa Lucre Mais. Hoje eu vou entrevistar a Anne Parreira, que é uma treinadora de vendas e pessoalmente eu indico e tenho até o curso dela na minha plataforma de cursos, a Academy Franchise, porque ela é uma excelente profissional da área de vendas e ninguém melhor para ensinar a gente sobre isso. Boa noite, Anne. Você pode se apresentar, por favor? Sim, tudo bem? Como você está? Boa noite. Muito obrigada pelo elogio vindo de você. Eu me sinto muito lisonjeada pelos recados. Ai, gente, me perdi e agora. Fique à vontade, Anne. Meio Não se nervosa, preocupa. né? Você está em casa, você tem toda a liberdade para falar conosco. Não se preocupa. Pensa que você está só conversando comigo em casa. Como a gente sempre conversa e se sinta à vontade, tá? Não se esquece que tem câmera olhando para você. E olha que engraçado, né? Porque essa é a minha maior dificuldade, o maior desafio. Se você me colocar para ministrar treinamento para 1.000 pessoas, Eu já vi, você vai super bem. tranquilamente, A mas câmera te deixa a câmera nervosa. inibe um pouquinho, e é interessante porque isso é algo que eu já venho trabalhando, porque nós estamos indo para o digital. Sim. Então, automaticamente, as pessoas precisam ir também para o digital para levar o nosso propósito, o nosso talento, para que mais pessoas possam entender um pouquinho melhor do nosso trabalho. Então, até peço desculpa, porque Imagina. realmente, gente, olha, tem várias câmeras por aqui, mas eu Tem. entendo que ao longo das horas aqui a gente vai melhorando um pouquinho mais. Infelizmente a gente não tem horas, tem 30 Ah, é minutos, verdade. mas eu trouxe a Anne aqui porque eu quero muito abordar a questão no franchising a respeito da venda, que muitas vezes as franqueadoras, elas encaram o franqueado como um consumidor final. O que eles fazem? Eles vendem franquia para o franqueado como se ele fosse ali o último fim e não o meio da franquia para alcançar o consumidor final, que é quem realmente vai consumir os produtos da franquia. E isso também é algo complicado no meio das vendas e tem toda uma abordagem, né, Anne? E também a franquia, ela tem que estruturar a sua marca, se tornar notória de uma forma que a venda ocorra muito bem pautada e estruturada para que também o consumidor final queira comprar os produtos ou serviços da franquia. Então, essa questão da franqueadora enxergar o franqueado como consumidor final acaba muitas vezes prejudicando o produto ou serviço para chegar no real consumidor final, que é quem vai realmente consumir os produtos dessa franquia. Afinal de contas, o franqueado ele é um investidor, um parceiro de negócios do franqueador. Né? E a Anne, ela trabalha muito com prospecção ativa, ela, inclusive, ela me dá muito conselho, me ajuda muito. Às vezes eu ligo para ela, Anne, aconteceu isso, o que que eu faço? Né? Então, assim, muitas estratégias que eu uso no meu dia a dia, na gestão comercial, eu aprendi com a Anne e eu quero trazer esse conhecimento dela, né? Legal. Me fala, Anne, o que que você tem a dizer a respeito dessa abordagem que eu quero trazer? O que que você acha importante nessa visão de que o franqueado é um investidor, é um parceiro de negócios e o produto, por mais que seja uma venda, né? É uma parceria de negócios, mas a venda real é a imagem da marca para que o consumidor final se interesse e a marca se torne vendável, né? Perfeito, perfeito. Ô, Ângela, eu já tive, inclusive, uma franquia de investimentos. E assim, o investidor, a gente compra, mas entendendo que a gente vai colocar o nosso produto no mercado e vai obter um retorno sobre esse investimento. Uhum, Então, exato. ele investe, então ele tem que entender que, por exemplo, daqui a um certo período, ele vai ter o retorno de todo aquele investimento que ele teve. Uhum, Então, trabalhar prospecção hoje é algo muito importante, é algo realmente que eu gosto. E eu falo que o dinheiro, ele está na prospecção. Jeb Blount, ele fala bastante sobre isso. O dinheiro está na prospecção.
Ou seja, quanto mais eu prospectar, mais dinheiro, obviamente, né? Mais resultados eu vou ter. Então, ele olhar esse, essa pessoa, mas entendendo realmente como eu posso obter esse resultado, né? Sobre Sim. o lucro ali do meu negócio. Sim, até mesmo porque eu vejo que para uma empresa crescer, para uma empresa ter resultado, seja uma franquia ou seja outro tipo de negócio, se você não tem cliente, se você não faz uma prospecção ativa, uma prospecção inteligente, de forma alguma você vai ter lucro, você vai ter resultado, né? Quando o franqueado ele compra uma franquia, né? Quando ele fecha um contrato de parceria com uma franqueadora, ele almeja, ele analisa ali o quanto ele vai investir e o payback. Em quanto tempo essa pessoa vai recuperar o que ela investiu e vai começar de fato a ter lucro, certo? Sim, Então, isso é um argumento necessário, algo necessário a se analisar, porque tem muita franquia que o investidor entra ali, coloca uma grana e depois na implantação e tudo mais, acaba tendo um gasto muito maior e no final das contas o payback demora anos para acontecer e às vezes nem acontece e no final das contas muitas franquias se tornam um prejuízo e tudo isso não só uma deficiência na venda, mas também, obviamente, uma deficiência em toda a estrutura da marca. E aí é um assunto para outro episódio. Mas essa questão da importância da venda, uma venda realmente ativa, né, uma prospecção, e isso a Anne tem um conhecimento grande, e eu gostaria que você falasse algo para mim, né, e para os nossos espectadores, a respeito dessa questão como se fazer uma prospecção ativa e inteligente, né? A gente já conversou muito sobre sobre as abordagens, a gente já conversou em outros momentos, então eu quero que você traga isso, porque isso está só comigo e você. Eu quero que a gente compartilhe isso com todo mundo. legal. Ângela, antes de falar sobre a prospecção ativa, sabe algo que foi um divisor de águas para essa franqueadora, onde eu tive a oportunidade de atuar? Inclusive, depois de um período, eu comecei a ser treinadora de todos os outros franqueados em todo o território brasileiro, e hoje ela é número um dentro do segmento dela. Ah, que segmento que é? Sim, consórcio. Olha que Você legal, acredita? que legal. Consórcio. E o que que acontece? O que é muito importante que nós visualizamos, isso eu estou falando de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que muita gente adquiria franquia, mas a própria franqueadora ainda não tinha estruturado todo um método ali para poder treinar A equipe de a vendas. equipe de vendas. E quando foi implementado todo um playbook de vendas, isso é muito importante ter estruturado todo o modelo de negócios. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, o que demorava cerca de um ano para os vendedores entregarem ali um resultado de R$ 1 milhão, por exemplo, Uhum. com toda essa estratégia de montagem de playbook e trazer o onboard. O que é o onboard? Então, só voltando, o playbook é um manual de vendas de todo o negócio que vocês têm estruturado. Um plano de expansão. Isso, e depois traz isso no onboard, que são dias. Então, neste segmento, os vendedores tinham que treinar uma média de 30 dias. E nesses 30 dias tinha tudo mapeado sobre o produto. Então, isso é tão importante você entender de produtos, quanto também entender de pessoas. Então, neste cronograma, tinha tudo sobre treinamento de desenvolvimento pessoal, a parte do produto e a parte de vendas também. Então, o que demorava em torno de um ano para entregar o resultado, em 3 meses esse retorno estava vindo. Nossa. Então, para as empresas é muito importante ter esse manual desenvolvido, ter esse cronograma de treinamentos e neste cronograma ter ali módulos, por exemplo, uns 2, 3 dias, falando sobre prospecção, Sim. que é como eu prospecto no meu segmento. Porque hoje a prospecção, de fato, dentro do processo de vendas, é o maior desafio. Justamente porque é onde existe a maior rejeição. A rejeição em vendas acontece na fase da prospecção. Sim. A gente Então, ouve muito não. muito não. E assim, se nós formos falarmos de neurociência, só de forma bem simples, tá? Para cada não que eu recebo,
o meu cérebro, ele entende como se fosse uma dor física. Sim. Então, vamos imaginar, se eu tenho que fazer 10 prospecção no dia e automaticamente minha taxa de conversão ali é de cada 10, de 10 contatos, né? Eu vou vender para uma pessoa, quer dizer que eu vou ouvir não 9 vezes todos os dias. Só que o meu cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, ele entende o seguinte, para cada não que eu estou prospectando, eu estou tendo uma dor física. É o mesmo sentimento de apanhar. Imagina chegar no final do dia depois disso, no Apanhei final da bastante. semana depois disso. Aí, o que que acontece? No outro dia, eu quero prospectar? Não, porque Não. o cérebro ele já é antecipador, eu não quero passar por aquilo ali. Você Então, entra em modo de fuga, de defesa. exatamente. Então, existe realmente esse desafio na prospecção da pessoa ligar. Hoje, inclusive, o Jeb Blount também ele traz ali o seguinte: quer saber, quer ver um vendedor não atender, pede para ele ligar. Porque realmente a ligação é um dos desafios hoje dentro da área de prospecção, você ligar para o seu cliente. Então, por exemplo, dependendo o segmento, onde estão os meus clientes? Eles estão onde? Eles estão, por exemplo, em salões, eles estão hoje em eventos, em imersões. Primeiro, mapear onde está meu público-alvo. Meus clientes participam de feiras, por exemplo. Mapear quais são as feiras que tem dentro do meu segmento durante o ano, né? E quais são as feiras que realmente têm uma boa visibilidade. Hoje nós temos várias empresas, várias consultorias que fazem franquias, feiras de franquias, mas assim, todo mês tem uma feira em determinada cidade no Brasil inteiro, né? Digamos assim que nós temos eu conheço umas 4, pelo menos, consultorias que fazem feiras de franquia no Brasil. E todas elas têm opção para todos os meses terem feiras em várias cidades de interior e capital. Olha que interessante. Então, assim, é muita opção. Então, você tem que analisar qual delas realmente atinge teu público, qual delas realmente faz sentido financeiramente investir. E isso realmente é analisar onde está o seu público. Sim, isso é primordial, né? Sentar e verificar onde está o meu público e treinar a equipe de vendas para poder ir atrás dessas pessoas para poder prospectar. E, é claro, trabalha bastante a gestão das emoções ali, porque é algo que, com tanto impacto de tantas informações diariamente, isso tem prejudicado, né, a nossa saúde mental. Então, é muito importante fazer esse mapeamento, verificar onde estão, criar script de vendas para poder buscar e, obviamente, ter ali o retorno daquele investimento. Anne, eu lembro que uma vez eu falei, Anne, eu conversei com um cliente e aí ele fechou e depois ele veio dizer para mim que a esposa falou isso, isso, aquilo, ou que o sócio falou isso, isso e aquilo. Aí a Anne falou uma coisa para mim que eu não esqueço mais e é uma coisa que eu levo para toda reunião. Quem vai tomar a decisão com você sobre esse fechamento? O meu sócio, a minha esposa, seja quem for. Então, vamos marcar uma reunião, eu, você e essa pessoa, para que eu possa explicar isso, né? Sim. Afinal de contas, a pessoa não vai saber explicar para outra exatamente como eu explico. Não é isso mesmo, Ângela, Anne, que você me ensinou? Isso é tão real, porque assim, inclusive hoje eu fiz uma reunião e aí ele pediu, eu já deixei, olha que interessante. Eu pratico, obviamente, o que eu ensino. Claro, Então, eu vejo muito eu ministrei isso. um treinamento, o dono da empresa me pediu um orçamento, e aí eu falei, ok, vamos. Eu não saí de lá, gente, isso é primordial em vendas de qualquer negócio. Fez um atendimento, primeiro, você só sai daquela reunião já com uma segunda reunião marcada. O que que eu fiz? Fulano, estou com a agenda aberta aqui, aberta. Quinta-feira, esse horário fica bom para você? Ajustamos o horário e aí eu sei que ele tem um sócio. Eu falei, e o seu sócio, né, o fulano, ele vai estar presente? A agenda dele é muito corrida. Falei, tá, e quem é o tomador de decisão? Não, sou eu, depois eu passo para ele. Aí eu falei, você concorda que tudo que eu for te apresentar, que eu for falar, você vai obter esse conhecimento. E quando você chegar nele, você vai pela metade, a conversa vai pela metade,
E O telefone sem dependendo. fio não funciona. Exatamente. E aí eu falei assim pra ele, entendendo o perfil dele, que eu já entendi que era dominante, ou Uhum, seja, dentro é muito importante entender sobre os perfis comportamentais. sim. Como eu entendi que ele é um perfil dominante, o que que eu trouxe para ele? Para otimizar o seu tempo, para nós ganharmos tempo, para você não perder tempo, eu trouxe essa palavra para ele. Eu quero uma reunião com vocês dois para que a gente possa já tomar a decisão dali, ou se tiver alguma outra dúvida por parte do seu sócio, a gente não avance para uma terceira e sim, eu já começo um trabalho com vocês. Exato. Então, você trazer essa eleição forçada, que é colocar Uhum, horário, dia, isso uhum. vira, mexe ponteiros e pedir para o tomador de decisão vir para a reunião. Isto é primordial e essencial para qualquer negociação. A gente chama disso de neuronegociação, trabalhar com a mente ali, com o cérebro. E assim, hoje em dia, na formatação que eu faço, na administração de franqueadoras, eu uso muito técnicas de vendas, técnicas de persuasão, de comunicação, né? A Anne, a gente brincava uns anos atrás que a Anne era a especialista em rapport, não é, Anne? Até hoje. Até hoje, né? E Brinco. assim, são técnicas que realmente são importantes para que um vendedor qualificado tenha êxito nas suas vendas. Conhecer os perfis ajuda Muito, muito. Inclusive, eu quero aprender agora mais sobre enneagrama, né? Porque eu conheço muito. do DISC, conheço um pouco dos arquétipos, que ajuda muito também, dependendo do tipo de É, venda que você vai fazer. hoje é interessante que eu acabei. Hoje a gente tem o DISC, né? A gente tem Uhum. os temperamentos, que são perfis também, tipos de Sim, personalidades, traços de caráter. sim. Tem Muita N, coisa N influencia. recursos que só, por exemplo, de olhar para a pessoa, eu já consigo identificar como ela ou ele vai tomar a decisão É, ou como eu devo falar com essa pessoa. sim. Porque muitas pessoas, Ângelo, é natural que a gente ouve assim, eu gostaria muito de atender, eu tenho que atender o cliente como eu gostaria de ser atendido. Não, Exato. eu gosto de ser atendido de forma rápida e prática. Quando eu Uhum. entendi que eu estava deixando dinheiro na mesa. Porque você fazia como você queria e Aham. não analisando como o outro gostaria que fosse feito. E Exatamente. realmente as pessoas não são iguais a nós. Não, não Cada são. um é de um jeito. E não adianta a gente querer agir com o próximo como a gente gostaria que agissem com a gente. Afinal de contas, nós somos indivíduos completamente singulares, né? E é interessante porque, assim, se você lida com pessoas, ou seja, todo mundo, Uhum. se eu atendo pessoas, se eu vendo para pessoas, eu preciso entender tanto de pessoas quanto eu entendo do produto que eu vendo. Então, quando a gente vai ali para franqueadora, ela precisa ter todo esse manual e os treinamentos também para entregar para aquela pessoa que vai estar adquirindo a franquia, para não deixar perdido. Sim. Porque isso daí é algo que eu já vi em outras franqueadoras, entrega e deixa perdido a pessoa. Então, por que que ela desiste? Porque é difícil, é tão desafiador andar sozinho. É. Então, assim, Eu costumo brincar, toma que o filho é teu. é isso Tanto aí. quando alguém vem me contratar para fazer uma formatação, eu já chego e falo: olha, eu também faço gerenciamento de rede, consultoria jurídica constante. Se eu fizer a formatação, entregar tudo pronto para você e você não tiver esse acompanhamento, é a mesma coisa de falar: toma que o filho é teu e se vira. E eu já fiz esse tipo de trabalho. Eu vi franquias crescerem muito, por exemplo, um exemplo, a Maria Bonita Tapioca. Eu fiz a formatação deles, mas eu não continuei com gerenciamentos. Eles tiveram êxito, é, conseguiram crescer. A Motorhome Pura Vida, mesma coisa. Agora, a Japabou, lá do Nordeste, fizeram a formatação comigo, mas não tiveram esse gerenciamento. Chegou um ponto que eles fecharam as portas, eles estão voltando agora e a gente tem conversado a respeito de um gerenciamento. A Hightech House. A Hightech House é Porque você outra já entende onde serão as o que falhas, os precisa ser desafios. feito. Sim, E sim, isso faz parte da importância de uma franquia crescer saudável. Esse gerenciamento ajuda nessa expansão saudável. Afinal sim. de contas, não adianta nada fazer uma formatação, e muita gente às vezes faz uma formatação assim, corrida, sem estrutura, e também não tem um acompanhamento, uma consultoria adequada para expansão, e não expande.
Sim. Eu já vi muitos, né? Teve uma hamburgueria também que eu formatei, acho que Scoop Burger, eu formatei eles em 2022. Eles abriram aqui em Maringá e logo em seguida eles fecharam. Eles também não quiseram uma consultoria, nem minha, nem de ninguém. E a coisa não cresceu. Porque você precisa de um especialista em vendas, você Sim. precisa de um especialista jurídico, você precisa de uma pessoa que compreenda mais do que você sobre o que você vai fazer. É como eu querer abraçar o mundo e querer fazer tudo sozinha sem experiência de outras pessoas por trás de mim. É. A Anne tem 20 anos 20 de anos. experiência com vendas. Ela começou a trabalhar com 12 anos, gente. Então, assim, a Anne, eu ouço muitos conselhos dela. Né? E tem várias outras pessoas no mercado que eu procuro, já falei isso aqui, acho que no primeiro programa, me espelhar, ver as pessoas que estão com conhecimento maior do que o meu e aprender com elas. E isso, gente, tem muito significado. Então, buscar aprender sobre vendas, seja em qual ramo for, fará com que você tenha muito mais êxito no seu negócio. E o franchise não vai crescer de forma nenhuma se você não tiver alguém que realmente saiba fazer isso com você ou por você. A não ser que você Estruturado, né? estruturado, que realmente tem experiência. Porque às vezes assim, as pessoas chegam, mas fulano lá faz pra mim tal coisa. Tá. O fulano pode mexer com isso, com aquilo outro, com cachorro quente, com, né, fazer propaganda dessas coisas. Mas vender franquia não é a mesma coisa que vender uma consultoria qualquer. Afinal de contas, você não está vendendo para um consumidor final, Sim. você está vendendo para um investidor que vai ser um parceiro de negócios com você e que vai necessitar ter lucro também. Sim. Então, é uma venda muito mais complexa, né? E que exige várias estratégias. E também é importante que, claro, um franqueador, quando ele contrata, por exemplo, a minha empresa, ele tem que ver que eu tenho domínio disso para que eu ajude ele a se tornar uma In- franquia notória. Inclusive, você foi muito bem elogiada na semana passada, na Assim, por É, uma né? pessoa que conheceu o seu trabalho, falou que você era a, assim, especialista mesmo na área. Então, assim, faz muito sentido o que você falou. Eu concordo também que a gente tem que ter todo essa acompanhamento. Esse acompanhamento ele é muito importante, porque o investidor ele está colocando dinheiro dele. Uhum. Aí o que que vai fazer? Ele precisa colocar outras pessoas para, ou seja, um depende do outro, né? Sim. Então esse depender que é ao mesmo tempo é importante, porque como você mencionou, nós não fazemos tudo sozinho, até começamos, Mas não mas tem como ir para nós longe crescer, sozinho. exatamente. E algo muito importante também é a questão dos indicadores, né? Você ter muito bem isso metrificado. Hoje, trabalhar com análise de dados, isso é muito importante. E falando do vendedor que vai atuar, é, que vai vender para o consumidor final, ele precisa também entender dos números deles, Uhum. conhecer os seus números. Isso faz total diferença. Então, olhar para os números É também, muito importante. sim. Inclusive, Anne, eu fechei uma parceria agora, recente, com. Inclusive, eu tô devendo mandar o contrato para eles, gente. Eu Eita, fechei uma parceria agora com uma plataforma que faz ali a comunicação interna da franqueadora com os franqueados, com consumidores, faz notificações, auditoria, verifica, ele faz relatórios, verifica a questão financeira. Gente, é incrível essa plataforma para gestão de franquia. E olha, eu assim, quando eu recebi essa proposta, essa reunião, eles começaram a apresentar essa proposta para mim e mostrar a plataforma que eles abriram ali, mostraram cada um dos campos. Eu falei assim, não existe isso. Não que existe isso. legal. Aí eles começaram a me mostrar, gente, eles atendem o Boticário, eles atendem o Burger King, eles atendem a Royal Face, daquela atriz que abriu há pouco tempo, que eu tô louca pra alcançar essa franquia. Então, assim, eles atendem grandes marcas no mercado, essa plataforma. E ela é acessível financeiramente. Olha que Então, eu interessante. estou, né, fechei essa parceria, estou assinando um contrato com eles e vou incluí-la
nas minhas formatações. É um serviço novo à disposição dos meus clientes, né? Das minhas franqueadoras. Gente, nós estamos próximos do final do programa. Então, assim, eu quero divulgar aqui a minha rede social, a rede social da Anne, para que vocês a sigam, porque vale muito a pena. Ali sempre tem muito conteúdo. A Anne é uma inspiração como pessoa. Ela pratica esporte, cuida da saúde, cuida das pessoas, faz serviço social, acabou de fazer uma formação em Capelania. capelania. Sim, A sim. Anne é uma mulher extraordinária, é uma pessoa que você precisa seguir para que você se inspire, para que você aprenda e para que você realmente cresça como pessoa. A melhor coisa que eu tive na minha vida nos últimos anos, a gente conhece há 3 anos, eu conheci a Anne num curso de comunicação e oratória, né? E a gente se atraiu ali, né, Anne? Foi. Eu até brinco com ela A quando. atividade que foi proposta naquele Sim, momento fez com que eu e você nos conectássemos. sim, E ali, sim, enfim, saiu uma grande parceria, amizade também. sim, E é interessante, tudo é treino, né? Tudo tudo é é. treino nessa vida. É, nem parece que eu comecei já gaguejando, errando aqui no início do programa, e agora vai ficando cada vez mais Mas fluido. Então, sim. E a gente até aprendeu nesse curso, quando a gente fez, exatamente sobre isso. Falou-se muito sobre isso, aham, que quando pega o microfone, a pessoa sim, treme nas sim. bases, fica nervosa, o coração dispara. E aí eu lembro que eu falei, e claro, né, às vezes eu falo as coisas muito direta, né? Dominante? E eu falei assim, eu não tenho esse problema, eu não fico nervosa. Aí, assim, um monte de gente falou, ai, que arrogante, né? Ai, que, né? E não é, gente. Eu tenho um jeitinho Natural, né? muito natural meu falar rápido demais, às vezes, esqueço que às vezes sai feio isso. Mas eu realmente não tenho esse problema. Eu falo em público há muitos anos, acho que desde os meus 15, 16 anos, né? Que eu levava o evangelho em escolas, levava a palavra de Deus para vários lugares, como já ainda na adolescência, e então eu nunca tive esse problema, pelo contrário. Isso para mim sempre foi algo fácil, natural, mesmo com as minhas limitações de comunicação, porque quando eu percebi que eu tinha dificuldade para ser ouvida, dificuldade para realmente as pessoas quisessem até mesmo me ouvir, né? Essa dificuldade da comunicação por causa do autismo, né? Eu passei a buscar aprender a me comunicar, passei a ler muito, porque assim, não dava para ficar prendendo as crianças no galinheiro para me ouvir É. como eu fazia, né? E olha que E a interessante. comunicação, ela é extremamente importante para venda. E é interessante porque, assim, como eu disse, eu converso para milhares de pessoas, pegar o microfone, mas é, foi mais ou menos há uns 10 anos atrás, fizeram uma entrevista comigo e na época a pessoa, depois meu patrão, ele veio e falou assim, nossa, não vai ao ar porque ficou horrível a sua gravação. Nossa, E aí eu internamente falei, eu nunca mais vou falar diante de uma câmera. Eu declarei, ou seja, as palavras lá têm tem poder. poder. E de lá para cá, eu realmente foi uma trava, eu tive muita dificuldade. Então, hoje, assim, Fico nervosa. para eu estar aqui porque eu amo muito você. E realmente a gente precisa levar a nossa missão, um pouco do nosso conhecimento. Então, para mim é um treino, até que vai chegar um determinado momento que Que isso não é o seu problema mais. vai ficar tranquilo, vai ficar Sim, fácil, né? sim. E dentro das vendas hoje, para mim, prospectar é algo muito natural. Eu não Natural. tenho medo nenhum de chegar numa porta e chamar alguém. Já para muitas pessoas, Isso isso é já é um uma grande bloqueio. dificuldade. Então a gente entendeu onde que é as nossas limitações, nossos pontos Precisam fracos e ser realmente, trabalhados. sim, e ser trabalhados. Então, Exato. Eu falo isso, inclusive, para o meu filho e para pessoas que às vezes conversam comigo, né? Eu lembro que tem uma pessoa, até da Sim, esse tempo atrás, uma jovem da Sim, perguntou qual é o conselho que você me dá? Eu falei assim: olha, eu te dou o conselho, ela tem 19 anos, te dou o conselho de ser obediente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque a falta de obediência traz muito atraso na vida da gente. Isso eu posso verdade. dizer de cadeira. E, em segundo lugar, busque melhorar e crescer em tudo que você vê dificuldade na sua vida emocional, intelectual, espiritual. Trabalhe, cresça, desenvolva.
Não fique estagnado. Se você percebe que você tem dificuldade de falar em público, vá falar em público. Você percebe que você tem dificuldade de comunicação? Aprenda a se comunicar. O meu caso, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu estava super magra e eu engordei 20 quilos. E é uma coisa que eu tenho que me desafiar. É Sim, uma coisa que eu tenho que enfrentar, né? Não é só o intelecto, o emocional, o espiritual, mas o físico também. A Anne, há um tempo atrás, começou a correr, né, Anne? sim. Foi fácil? Não, eu comecei há 2 anos, corria 270 metros. Hoje eu tô correndo 15 Eu não km, corro por nem exemplo. 50. Mas é treino, concorda? Treino, é É tudo treino, é treino. tudo treino. Então, tudo assim, que você tem uma dificuldade, gente, se você tem uma limitação, vamos vencê-la. Porque, na verdade, tudo na vida é desafio, né? Como eu costumo dizer, nós estamos encerrando agora, e para encerrar, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo. Os problemas não estão ali para serem contemplados. Os problemas existem para serem resolvidos. Então, vamos resolver as nossas limitações e enfrentar a vida. Uma boa noite a todos. Nos sigam, Ângela Aleixo, .dv Franquias e Anne Parreira. Uma boa noite a todos. Boa noite, até mais.